Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Benditos seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene Deus instantemente, o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada e sempre virgem Maria, São Miguel Arcanjo, toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Gente, hoje nós vamos fazer um apanhado rapidamente do que nós vimos e o processo que nós fizemos, esse retiro quaresmal, e abrimos hoje mais espaço para vocês falarem, mais espaço para vocês darem testemunho, porque a gente precisa hoje ouvir, a gente precisa hoje saber de vocês como anda, responder questões, responder perguntas, nos ajudar mutuamente. Nós também temos as nossas lutas. Nós ensinamos, mas lutamos ao mesmo tempo. Sabrina está falando agora mesmo da sua meta, que é audaciosa, de baixar mais ainda de peso, com saúde, que é o que a gente prega, né? Então, a gente fez e aí vamos abrir espaço, mais espaço para vocês. A gente fez um caminho onde nós destacamos os vícios, muitos vícios que nós temos, e as virtudes que combatem esses vícios. E quando a gente entende isso, a gente faz um caminho extraordinário, porque nós somos dados aos vícios. E quando a gente fala de vício, não falamos só em vício, aqueles que são destruidores instantâneos, como cigarro, bebida, e a própria comilança. Mas tem muitos outros vícios que é uma forma de acomodação do nosso corpo em certas posturas que se repetem. E a gente se acomoda e a gente fica naquela situação que o corpo quer gastar menos energia e aquela postura se torna um vício, ou seja, ele é repetitivo. E quando ele é repetitivo, é difícil ser quebrado. Quando a gente identifica esses vícios, a gente combate os vícios com virtudes. A virtude que faz com que nós tenhamos uma postura muito mais vigilante, uma postura muito mais proativa na nossa existência, na nossa vida, né? Então, basicamente foi isso que a gente ensinou esse retiro quaresmal, e me ajudou bastante, me ajudou pessoalmente, porque eu fui percebendo que o antídoto do vício é a virtude, é o que você pode colocar no lugar, e ao invés de estragar a sua vida, vai sanar a sua vida, vai sanar a sua existência. A virtude é aquilo que sana, a virtude é aquilo que nos alegra o coração e nos faz, assim, muito mais senhores de nós mesmos. As virtudes é ser senhor de nós mesmos. E o vício é ser dominado por uma realidade destrutiva, que o vício ele é destrutivo, e nós somos dominados, somos presos, acorrentados. Então, superar o vício, superar as correntes. E muitas vezes o vício da comida mesmo se tornou um padrão tão terrível na nossa vida que é o que mais estraga a existência. Porque a gula, ele se torna um padrão, o comer desmedidamente se torna um padrão pernicioso. Esse é o nosso grande combate, é disso que fala o livro A Magreza Rezando. E nós comemos além de mal, e muitas vezes exageradamente. Hoje eu estava num grande evento do agro, com os fazendeiros, fui lá, e então os amigos me chamaram para um churrasco que seria servido por uma empresa.
E aí, o que aconteceu? Eles deram a entradinha, e a entradinha era pão com alho, frango, bolinho de carne, bolinho de arroz, linguiça, num prato. Essa era a entrada, gente. Você imagina. E depois viria o almoço. Eu comi aí um pouco dessa entrada e depois não consegui mais comer o almoço. Eu não almocei. Segundo a teoria deles, eu não almocei. Não tinha condições de almoço. Coloquei uma salada do almoço. Isso, para mim, foi uma vitória, porque comumente eu não faria isso. Eu almoçaria também. Porque nós temos essa coisa da entrada, e a entrada não é almoço. A entrada era muita comida. Não, e era um costelão, imagina aquela carne molinha, desmanchando, apetitosa, deliciosa, com arroz carreteiro, também parecia muito bom, aquela maionese feita por gaúchos, que é um espetáculo à parte, e eu não comi porque eu estava cheio. A minha mente entendeu que aquilo que eu comi já era suficiente. Isso não acontecia comigo antes. Isso não era comum. Então, vocês entendem que nós temos um processo mental que precisa ser trabalhado e é muito difícil. Eu digo para vocês, sobretudo para mim, que sou padre, é muito mais difícil, gente. Eu acho que se eu não fosse padre, eu não estaria na vida de luta que eu estou, porque as pessoas querem agradar o padre com comida. Eles ficaram abismados que eu não almocei. E os sentidos também, os sentidos. Você imagina ir dar uma bênção numa casa e nessa casa ter um banquete esperando o padre para depois da bênção. Sabe o que significa isso? Isso tem uma simbologia muito grande. Para a família, agradar o padre com o que eles prepararam. Isso em todo lugar. Hoje de manhã já tinha ido no café da manhã numa casa já, uma fartura de comida, uma loucura, uma loucura. Eu digo para vocês, se eu não fosse padre, eu não estaria nessa situação. Ser padre é difícil. Por isso que um padre aí lançou uma campanha que eu achei muito legal, teria que eu fazer também essa campanha, com a camiseta dizendo: não alimente os padres. Não alimente os padres, por favor. Aqui mesmo ainda bem que os padres aqui me acompanham, nós estamos juntos. A Sabrina está falando o quanto é importante a família estar junto no processo de emagrecimento. E os padres aqui estão, eles também buscam o mesmo que eu. E aí, no início da quaresma, o padre aqui teve que dizer na missa: quem levar doce para os padres, na casa dos padres, vai ter 50 anos de purgatório. Foi o recurso que a gente usou. 50 anos de purgatório. Não apareceu um pudim. Não apareceu um brigadeiro aqui nessa quaresma inteira. Tem hora que tem que ser assim, tem que chocar. É possível que a nossa vida se resuma ao paladar, gente. Eu fiz também um retiro chamado Bravos Cor, que foi na montanha, passei 4 dias comendo bem pouco e caminhando sem parar, até meia-noite, madrugada dentro, 5 horas da manhã. Uma loucura, que foi esse final de semana, que eu fiz de quinta a domingo, 4 dias, foi extraordinário. Voltei mais magro, fiquei feliz. E aí um cara lá partilhou uma coisa que eu achei interessante, que ele contratou um coach de emagrecimento, ele emagreceu 35 quilos, né? Por isso que eu digo que o pagamento, ele é benéfico para essas coisas, né? E ele disse que de tudo que o coach falou para ele, uma coisa fez ele convencer que ele estava exagerando. Quando o coach disse uma coisa simples, que a gente fala aqui toda hora também. O coach disse para ele: olha, a gente não vive para comer, a gente come para viver. Diz que isso virou a chave na cabeça dele. A gente não vive para comer, a gente não vive para meter a cara na comida. Não, a gente come para viver. E o livro Emagrecer Rezando, durante todo o seu
O seu trajeto diz isso daí também, gente. Atenção com o paladar. O paladar vai lhe dar prazer no cérebro, liberando substâncias que dão uma sensação de prazer intenso. Então, não é a sua fome que está sendo saciada, é sua mente voraz, querendo prazer, que a sua barriga já chegou, já se alimentou o suficiente. Quando a gente entende o que é que alimenta a nossa, o que sacia a nossa fome, basta. Só que o que é que te faz comer mais? Dopamina, serotonina, substâncias de prazer. O que te faz comer mais, além da medida, é prazer. Busca por prazer. Quando você começa a comer aquela coxinha suculenta, daqui a pouco o seu cérebro quer mais outra coxinha, quer uma terceira e quer uma quarta. Você está satisfeito já. A sua mente não. O seu corpo está satisfeito. A sua mente não. Por que as pessoas abrem uma caixa de chocolate, come um e diz, eu não consigo parar? Mas não é porque ela está com fome, não. É a sua mente querendo prazer a todo custo. Todo custo. Então, quando a gente entende esse mecanismo, a gente subverte esse mecanismo. Essa é a grande chave do nosso livro. A doutora Sabrina coloca sempre. E aí é necessário a gente se cercar de muitas coisas, a começar da vida de oração. A espiritualidade é a base para se alcançar o tão sonhado autodomínio. Eu separei aqui umas passagens bíblicas, mas depois eu passo para vocês. Vou passar agora para a Sabrina fazer o seu resumo também aí da nossa jornada e depois escutar vocês. Depois escutar. Muito bem. Vamos ver quem está chegando, Camila. Boa noite. Estão me ouvindo, me vendo? Tudo certo? Sim, Ok? sim, Tudo tudo. certo. E para quem está chegando agora, nós estamos no sexto encontro, a última semana da quaresma. Semana que vem a gente já está na Semana Santa. O que foi essa quaresma para mim? Meu Deus, eu acho que com 10 minutos eu não resumiria, não. Foi uma jornada diferente, essa quaresma para mim. Lógico que falando do nosso Emagreça Rezando, né? Quando a gente se propõe a fazer algo desse tipo, que eu e o Frei Rogério nos propusemos a fazer, com o Espírito Santo moveu o nosso coração, o chamado é muito mais forte. A gente pensa nas pessoas, mas o impulso é do Espírito, né? Então a gente não tem como dizer não. E quando a gente começa a fazer um negócio desse, a gente é tentado de todo jeito, né? Então a minha quaresma foi uma quaresma muito diferente, mas foi uma quaresma muito abençoada, cheia de graças, cheia de virtudes. Todas as provas, todos os momentos que Deus permitiu que eu passasse, foi acompanhando as virtudes que eu estava meditando. Então, desde o primeiro encontro, cada vez que eu vinha aqui falar de uma virtude, eu vivia uma prova naquela semana para aquela virtude. E então foi muito gostoso trabalhar as virtudes, porque como o Frei Rogério começou dizendo, a virtude é aquilo que nos sara e que nos cura. E hoje não queria falar de nenhuma virtude especialmente, mas eu queria enumerar 3 virtudes. As virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Deixei para o nosso último encontro, as 3 grandes virtudes, que são consideradas as virtudes que nos moldam como um cristão, que nos entrega como um cidadão para o mundo. A fé, a esperança e a caridade é como o nosso livro, um tripé para que a gente consiga nos alicerçar como pessoas e seguir a nossa vida em busca de um caminho. Nós oferecemos no livro um tripé que pode te deixar pronto para uma vida com longevidade, uma vida comprida, uma vida cheia de anos e uma vida além de comprida, uma vida com qualidade de vida,
que adianta eu viver muitos anos em uma cama? O que adianta eu viver muitos anos sofrendo com dores de obesidade? As dores de obesidade são muitas dores. Para você que está aqui, você já deve ter vivido isso, como eu vivi. E as dores das doenças metabólicas são dores que corroem a nossa alma, não só o nosso corpo. Porque se estamos enfermos, a nossa alma não consegue caminhar para um bem maior. Então, assim como a fé, a esperança e a caridade, o Emagreça Rezando traz um tripé. Um tripé que pode te conduzir e te conduz a uma vida de caminho de saúde e salvação. Gosto quando o Frei Rogério traz essa verdade para nós. Saúde e salvação é a mesma coisa, está na mesma palavra. Então a gente só chega num momento de salvação com uma saúde mental, com uma saúde do corpo, para ter uma saúde da alma. E da fé, nós estamos aqui, é a virtude da fé que nos trouxe aqui. Nós acreditamos em Deus, nós acreditamos na quaresma, nós acreditamos nesse momento, que é o momento de Jesus nos mostrar a salvação, nos trazer a salvação. O nosso centro é a Páscoa da ressurreição, o centro da nossa fé. Por isso estamos aqui. A caridade é o amor que nos une, o amor pelos nossos, o amor pela nossa vida, o amor por a Deus, a tríade do amor que o livro traz, a Deus, a mim mesmo e ao outro. Nós falamos aqui também no nosso retiro, mas nós comungamos disso no nosso livro. E agora, por último, eu quero falar sobre a esperança. A esperança, o ano jubilar da esperança. É isso que nós comungamos na nossa quaresma. Papa Francisco, antes de adoecer, nos trouxe, nos abriu as portas do ano jubileu, o ano da esperança. E hoje está aí lutando por sua saúde, já saiu do hospital, bravamente, com uma consciência, com espírito, né, forte, robusto, de um corpo tão fraco e adoecido. A esperança por dias melhores, a esperança por uma igreja nova, e assim você está aqui também, esperando algo de novo para você, para sua saúde, para o seu corpo, para sua alma, para o seu espírito. Eu não sei o que trouxe você nessa quaresma, não sei quais são os seus propósitos, mas eu acredito que todos eles têm que ser regados de muita esperança, dessa grande virtude teologal. A esperança é um anseio por felicidade que Deus coloca no coração de todos. É uma confiança nas promessas de Cristo. É a dependência da graça do Espírito Santo. É a resposta à fidelidade a Deus. A esperança é um dom e compromisso, tanto graça quanto ação. É um impulso do Espírito Santo que nos anima nos momentos do desânimo. É uma âncora inabalável para a alma. Protege no combate da salvação e proporciona alegria, mesmo que em meio à tribulação. A esperança é nutrida na oração. A esperança é alimentada pela fé e nos permite conhecer Deus e suas promessas. A esperança é aperfeiçoada à medida que devolvemos a fé. A esperança nos impulsiona a permanecer firmes até o fim, confiantes na recompensa eterna prometida por Deus. E para fechar a nossa fala, minha fala, e começarmos aí o nosso momento de partilha, eu parafraseio São Paulo. Com ele eu comecei, com ele eu quero terminar. Um dia São Paulo me mostrou que a minha casa era o meu corpo, o meu templo, que cuidava, que hospedava a minha alma. São Paulo me mostrou que nós, seres humanos, somos corpo, alma e espírito, que a nossa casa é o nosso templo. E hoje eu termino com ele dizendo, lá em Filipenses 3, não pretendo dizer que já alcancei essa meta e que cheguei à perfeição. Não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. A minha meta ainda está só começando. Temos muito para caminhar e com esperança chegamos até o fim. Que Deus nos abençoe nessa jornada e vamos seguir juntos, né? Na esperança aí de dias muito melhores, de dias onde a gente já conseguiu alcançar pelo menos parte aí dessa meta. Amém? Amém, que possamos dizer, né, que combati o bom combate.
Combatemos o bom combate. O objetivo hoje não é que a gente dê aula. O objetivo hoje é que a gente ouça vocês, as partilhas, como foi, quais são as lutas, para que a gente também possa contribuir com vocês. Isso, aí quem for falar, abre a câmera, porque vai ficar também gravado e o testemunho de vocês para ajudar pessoas que a gente nem sabe onde, tá? Testemunha, dá o testemunho, diz sua dificuldade, diz a sua luta, partilha com a gente. Nós podemos começar para as pessoas que encontraram a gente, encontraram a mim, Frei Rogério e o Emagreça Rezando nessa quaresma. E nós temos aqui quem? A Camila, quem chegou por esse momento da Páscoa? Quem o Espírito Santo trouxe nesse momento? Acho que foi a Camila. A Dona Genira já estava, né? A Marta também. Verdade, eu cheguei na quaresma, conheci através do grupo que uma pessoa me colocou e acompanhei as reuniões, né? Comprei o livro, li o livro e tenho refletido muito sobre todas as virtudes, né? E pensado em todos os desafios. Confesso que não, para mim, o meu maior desafio tem sido a constância, né? Se tem uma coisa que essa quaresma me tentou, foi o tempo. As questões de trabalho e de família, então eu senti a tentação o tempo todo atravessando. Quando eu pensava como eu ia começar o dia terminava completamente diferente do meu planejado. Mas eu disse, esse vai ser o desafio, né? Achar os atalhos e incluir essas virtudes de dentro dos atalhos. Então, eu tenho montado esse propósito, mas confesso que ainda preciso de mais constância. Então, tem semanas que as coisas são melhores, mas tem outras que as coisas acabam não sendo tão priorizadas. Mas para mim foi uma grande bênção, inclusive, tenho usado o livro e as diretrizes todas também dentro dos meus aconselhamentos, né? Como eu falei, eu sou psicóloga, terapeuta, então isso tem entrado dentro das pessoas que trazem a questão da saúde física, das compulsões e tal, então tem me ajudado muito também. E acho que é uma forma da gente ali no nosso trabalho ser iluminado pelo Espírito Santo e evangelizando também, né? Então, tem sido um presente, mas a tentação da quaresma para mim foi manter essa integridade quanto à constância. Eu acho que é esse meu principal objetivo aí a ser atingido nos próximos tempos. Olha, eu posso talvez contribuir um pouco, né, com isso, mas assim, eu acho que esse que você narra, Camila, é o desafio da grande maioria. O meu até hoje é esse, de manter constante, né? Porque, primeiro, se você pensar, você que entende um pouco de neurociência, a gente já tem as sinapses prontas de um outro estilo, tanto de alimentação, como de vida, como de pensamento. Então, na hora que você acorda, o seu cérebro já está moldado, está programado ali, né, por aquelas sinapses que estão prontas. Só que a proposta que você está fazendo para a tua vida é reconstruí-las, né? É criar novas trilhas neurais, né? Criar novas sinapses. E quanto que eu percebi isso dentro das minhas lutas, porque quando eu comecei isso, eu tinha que fazer diferente, tinha que ser uma coisa que se implantasse em mim, porque senão eu morreria. Pela doença que me acometia, eu tinha que criar um jeito de dar certo. Em pandemia, com sogra doente, 3 filhos, trabalhando, independente das variáveis externas, poderia ser até piores, às vezes a tua vida, a vida de vocês é até pior dessas todas aí, de correria, mas tinha que dar certo. Então, quando que dava certo? E tem dia que não dá certo comigo, tem dia que não dá, terça-feira é um dia que nunca dá certo, porque tem outras variáveis ali acontecendo.
Mas quando dá certo, quando eu consigo ter uma organização prévia na minha mente e nas minhas atitudes de como vai ser minha alimentação no dia anterior. Então, por exemplo, quando eu faço, além da marmita das crianças, a minha, é difícil dar errado. Quando eu não desvio a minha rota. Então, por exemplo, quando eu levo a minha marmita para almoçar em Taquaritinga e não vou almoçar com os meus amigos no restaurante, na hora do almoço, o dia que eu leciono lá, eu consigo ter constância. Porque nem é sobre mim, eu não vou conseguir quando eu vou com eles no restaurante. Eu vou acabar furando, eu vou comer um pouco de carboidrato a mais, eu vou comer alguma coisa inflamatória, eu vou, porque não é, eu não consigo. É uma dependência química que eu tenho. Então eu tento me cercar, eu tento buscar a minha constância me cercando. Eu tô com fome, eu já abro minha marmita e já vou comendo. Aí já deu, já comi a carne moída, o quiabo, já encheu a barriga, já nutriu. E aí já passou aquele negócio. Lanche. Se eu não levo o lanche certo, a fruta, a castanha, o ovo, o que for, eu vou acabar beliscando um pão de queijo, um bolo, uma bolacha na sala dos professores. Se ser padre é difícil, vocês não sabem o que é ser professor. Com uma sala de professores, comendo porcaria e vendendo chocolate a Páscoa inteira, a Quaresma inteira. Esse aqui eu fiz para você, professora. Ele é fit. Fit nada, tem açúcar, tem isso, tem aquilo. A gente, tá bom, obrigada. Às vezes você pega, né, guarda, faz o... Se eu trouxer para casa, se eu ficar com ele mais um pouco. Então, assim, como eu, cada um é de um jeito, não dá para botar tudo numa caixa, fazer um julgamento disso. Mas como eu tento viver a constância, quando eu consigo me quadradar, me compactar numa organização, aí parece que eu consigo. Uhum. Não É de sei. fato. A constância é um hábito que a gente vai adquirindo. Eu disse, eu acho, não sei se em algum desses nossos encontros, que eu venho criando essa nova trilha neural, aí são 5 anos, desde que eu me determinei. E entre altos e baixos ali, hoje eu estou colhendo frutos. Hoje estou colhendo frutos. Paciência. Então, essa minha espera e esse não desistir foi fundamental. Como eu disse no começo, quem não estava no início, a vida de padre é muito difícil ser constante, porque ela é muito dinâmica durante o dia. Eu chego numa casa para dar uma bênção, tem um banquete para mim lá, para o padre. Você sabe o que significa isso? Que é frustrante o padre não comer daquele banquete, que é uma falta com aquela família. Olha a encruzilhada que o padre entra, como é difícil. E então eu estou colhendo frutos agora, né? Meus remédios o médico já tirou, esses os meus remédios que eu estava tomando, colesterol, triglicérides, ácido úrico, não sei o quê, todas as taxas normais, não tomo remédio, emagreci, disposição é outra, jogo bola, jogo Cabelo futebol, seu. cabelo cresceu, né? Tudo isso são benefícios que a gente ganha com a vida saudável, comendo as coisas certas. Sobretudo tirando açúcar, viu, gente? Açúcar é, de fato, o vilão. Impressionante. Vamos lá, mais testemunho, mais dificuldade, dores, ânsias, perplexidades. Não vou conseguir, estou mais ou menos. Abre o microfone, levanta a mãozinha e fala. Cadê a Cláudia? Ela tá aqui? Ah, tá lá. E aí, Cláudia, conta para nós. Oi, eu tô aqui. Tô firme na caminhada, né? É, assim que eu comecei, como eu relatei uma outra vez, já tive muitas melhoras
de ânimo, de disposição, de emagrecimento. E a questão da meditação também, que eu queria falar um pouquinho, que eu não sei se que a gente fala muito da alimentação, dos cuidados, né? E a meditação, não sei se as pessoas estão procurando fazer, mas eu queria partilhar que a meditação e a constância da meditação vai ajudar muito nesse processo todo, a acalmar, diminuir a ansiedade, e com isso, né, vai fazer com que a gente consiga cumprir as outras metas na alimentação. Então, não é uma coisa fácil, como já disse o Frei Rogério, é tão fácil que acho que as pessoas não valorizam porque é tão fácil, né? É muito simples, quer dizer, é muito simples, mas não é fácil porque Isso. exige, o contrário, é muito simples, mas não é fácil porque exige uma determinação, um foco, uma rotina para aquilo. E igual você tem lá uma rotina de escovar os dentes, de tomar banho, você tem que incluir essa parte da meditação na sua rotina. E quando você consegue fazer isso, você começa a ver os frutos, não só na parte assim de ansiedade, essas coisas, mas muito na parte espiritual mesmo, nas suas virtudes, no amor ao próximo, no entendimento maior de um coletivo. Muita coisa vai mudando, vai melhorando, né? E a dica que eu dou, assim, pelo menos comigo, né? Quando eu comecei, eu só meditava à noite. Aí, depois, começou assim, um dia à noite era isso, atrasou, não dava, não deu. Eu falei, não, agora não dá mais. Então, assim, se a minha rotina, eu tenho que começar, se eu tenho que levantar 5h30 para cumprir tudo que eu tenho que fazer até a hora de sair de casa, eu levanto às 5. E isso eu faço todos os dias. Domingo, se eu tenho que sair às 8 e eu tenho que levantar às 6, eu levanto às 5h30. Então, assim, tudo que eu faço a meditação antes de tudo, todos os dias. Aí, quando eu comecei a fazer assim, se eu levantar, por algum motivo, aconteceu, apertou a campainha, não sei, e não meditar, é a mesma coisa que se eu não tivesse tomado banho, escovado os dentes, fica assim, um dia faltando um pedaço de uma coisa. Por quê? Porque é isso que vocês estavam falando antes, né? A constância, vai adquirindo aí se torna tão grande o costume, esse hábito, que você sente muita falta dele. Você acha muito estranho o dia que você não faz. Então, assim, a dica que eu dou para quem está querendo e não consegue é tentar, coloca o despertador meia hora antes do que você precisa para você fazer isso, pelo menos uma vez ao dia. Depois você vai adequando e com o tempo você consegue fazer mais uma vez. Mas é uma ideia, tá bom? E no mais, agradecer vocês por todo esse carinho com a gente, todo esse ensinamento, todo esse conhecimento sendo disponibilizado assim, de forma gratuita. E é muito aprendizado, caldo de ossos, que a doutora Sabrina falou uma vez, tenho feito também, né? Então, assim, as sementes, a abóbora e girassol estão presentes todo dia, né? O sal já é sal integral, e quando eu não acho é Himalaia, aquele rosa, alguma coisa parecida. Então, assim, pequenos detalhes, pequenas diferenças, água com limão todo dia, né? Que eu fui incluindo nesse tempo todo, desde que nós começamos, né? E que agora eu estou colhendo os frutos, colhendo bons frutos no sentido assim até da própria saúde mesmo. Eu fiz exames recentes, a doutora Sabrina até deu uma olhada e ela viu exames muito bons, né? Deu tudo muito bem. Então, assim, eu coloco isso como estou ganhando os frutos dessas pequenas coisinhas que foram ditas aqui, que a gente vai fazendo, praticando a questão do açúcar, né? Chocolate, estou comendo ali meu pedacinho de 85%, já estou bem acostumada, não estou sentindo falta do chocolate ao leite, gorduroso e doce, mas o outro já me deixa muito feliz, e sinto até vontade dele. Então, assim,
Se a gente começar a praticar isso que a gente está aprendendo aqui, aprendeu e lê no livro e tudo, vai dar certo, vai dando certo e se torna realmente se torna realmente parte da nossa vida. O caldo de ossos também, eu gostei, a doutora Sabrina quando falou, eu fui pesquisar, peguei. Nossa, virou uma gelatina, muito bom, e dá uma energia. E tô aí nessa luta. E obrigada muito mesmo. E que Deus abençoe muito vocês por tudo isso. Que vocês estão se doando pra gente. Muito bom, muito bom. E aí ela trouxe, né, Sabrina, a Cláudia trouxe a questão da meditação, que não se pode esquecer, está no primeiro capítulo. De cada capítulo lá tem o ensinamento da meditação. Porque a meditação é que vai colocar a sua vida no eixo, sua mente no eixo, calar os barulhos, silenciar os ruídos. Eu gosto de uma expressão de... Vocês precisam ler os livros que eu li para aprender a meditar, que é de Lawrence Freeman, A Luz que Vem de Dentro, e de John Maine, A Palavra que Leva ao Silêncio. Então, ele diz que, eu gosto muito disso, ele diz que meditar é restituir-te a ti mesmo. É restituir-te a ti mesmo. É você se devolver a si mesmo. É você tomar a sua vida nas mãos. Meditar é você ter um domínio sobre si que é extraordinário, que só consegue com meditação, gente. Esqueçam. Esqueçam qualquer outra coisa. Você não toma domínio de si com outras orações. Desculpem, eu desconheço. Se não for a oração do silêncio. A oração da repetição do mantra. Quem está chegando aqui, quem não leu o livro ainda, mas quando Cláudia falou, que Cláudia também, já há muito tempo que ela pesquisa sobre meditação, meditou comigo em Brasília, né, Cláudia? Muitas vezes, meditamos juntos, Sim. no grupo que eu criei lá. É simples, porque é simplesmente fechar os olhos, ficar de coluna ereta e dizer repetidamente, só na mente, Maranatá. Maranatá, 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 Maranatá. Só. Só que esse Maranatá muitas vezes vai ser desvirtuado por pensamentos, por digressões, por imagens, por necessidade de fazer alguma coisa que esqueceu. Só que você está ali esvaziando a sua mente, te restituindo a si mesmo, tomando posse da sua própria vida. E aí, quando você vai para a mesa, você é todo seu e não é todo da comida. Você é todo de Deus e não é todo da gula. Essa é a parte mais difícil, eu acho, que eu percebo, sabe, de todos os... E foi muito bom, Cláudia, ter nos lembrado sobre isso, porque todo mundo vai logo para cima, o que é que eu não tenho que comer, o que é que eu posso, o que é que eu não posso, o que é que... Aquela loucura, Vira pra lá gente, pra poder escutar, que eu tô escutando. Vira pra lá. aprende a Pra botar meditar direito na cama. primeiro, aprende a meditar primeiro, depois tudo vai fluir. Não adianta você saber o que é que tem que comer, o que é que não tem que comer, se você não tem autocontrole, se você não está em comunhão com Deus, se você não tem um certo nível de plenitude, de preenchimento de Deus. Não adianta você pegar dietas e dietas, receitas e receitas, se você não alcançou uma vida sóbria em Deus. Em Deus. Esse é o ponto de partida. E o ponto de partida da espiritualidade é para tudo. Não é só para emagrecimento, não. É para ser mãe, é para ser pai, é para ser dono de negócio, é para fazer negócios, é para casar, é para namorar. Tudo que você for fazer, a base é comunhão com Deus. Tudo. Tudo. Então, obrigado, Cláudio, por chamar a atenção. Voltemos à ponto de partida, que é a oração. Por isso que o livro é Emagreça Rezando, não é à toa, não. Não, a Cláudia voltou na base. É. Ela deu um tiro certeiro aí. Graças a Deus, é o A Espírito gente não Santo. consegue ficar meia hora sentado pensando numa... Ah, tá, só? Como é que a gente vai se livrar de um doce? Não é?
Não é? Se a gente não consegue desligar, se a gente não consegue. Eu tenho muita dificuldade com a meditação. É aquilo que É ainda. porque você tem crianças também ainda, né? E tem Sim, criança é mais difícil. Frei, eu acordo 5 horas da manhã, 15 para 5. Faz 5 minutos. É, eu tenho que fazer de madrugada, com a casa silenciosa. Não existe um momento para fazer isso, fora se ser de manhã. É bem difícil mesmo. Você faz antes de você acordar as crianças, antes do. Nem que você faça igual o Frei falou, 15 minutinhos, coloca 15 minutinhos fixos para antes de acordar todo mundo, antes de todo mundo acordar. Você levanta sozinha, vai lá em um cantinho e faz. Ó, eu vou partilhar uma coisa com vocês. Eu acordo cedo para rezar, para fazer a Lectio Divina, porque senão eu também não rezo. Mas é diferente. É diferente a conexão que a gente tem quando a gente medita. É diferente. Antes de rezar. Mas assim, mas a meditação substitui qualquer oração. É, Para mim, eu rezo as laudes, que são os salmos, e meditação. Mas a meditação substitui qualquer coisa, substitui texto, substitui devocionários, substitui qualquer coisa. Qualquer coisa. Quem medita não precisa rezar mais nada. eu vou dividir melhor meu tempo, porque é isso. Você fica rezando, rezando, rezando e não desliga, né? Nada. Não. Quem medita não precisa rezar mais nada. Nada. É um padre. E várias pessoas que eu já ouvi em retiros falam a mesma coisa que o Frei Rogério está falando. Várias pessoas. Inclusive, eu fui em um retiro com Lawrence Freeman, já. Sério? Quando? Frei, tem uns... Antes da pandemia. Olha só. Foi a primeira vez que ele veio. Conhecê-lo, apesar dele não falar português e não falar inglês, mas seria bom conhecê-lo. Mas aí os tradutores, né, que eu também não entendo muito, não. Aí eu sou mais boa, mais boa não, sou boa só para ler. Mas ele fala isso também. Exatamente isso aí que o senhor falou. Se você meditar, basta meditar. Você está fazendo todas as orações na meditação. Tudo. Esquece qualquer outra coisa. É comunhão com Deus. Toda oração tem que levar a comunhão. A oração é habitar o coração de Deus e alcançar o estado de mansidão, de mansidão de Deus. É você entrar na frequência de Deus. Como é que você entra na frequência de Deus se você tem orações malucadas? Não entra na frequência de Deus. A frequência de Deus tem a ver com respiração, tem a ver com o universo, tem a ver com Deus, e que eu vou entrando na sua vida intradivina, né? Mas é isso, foi bom. Vai ficar gravado. Cida. A meditação cristã, né, Frei? Meditação cristã, exatamente. Meditação cristã. Então, tudo nessa vida temos que ter perseverança, né? E eu não sei aonde eu errei, que eu comecei uma dieta em janeiro, foi. Só sei que em 2 meses eu eliminei 6 quilos. Deixei Coca-Cola, eu melhorei a alimentação. Bom, né? Aí eu até ganhei o desafio e tal. Agora, quem disse que eu estou conseguindo emagrecer? Pelo amor de Deus. Tipo, você sabe, é normal você emagrecer rápido, depois você bloquear, porque, pelo amor de Deus, eu faço exercício, hidroginástica, academia, não vejo 1 grama emagrecer, pelo amor de Deus. O que está acontecendo? Sabe que a minha ansiedade? Porque eu tento controlar a alimentação, arroz, eu estou evitando arroz, eu tento comer carne com salada, mas, criatura de Deus, eu vou na balança assim, eu fico decepcionada. Não estou perdendo nada. Será que é a ansiedade? O que pode ser me ajudar aí, pelo amor de Deus? Porque, olha, sinceramente, eu estacionei. Então, no mesmo peso que eu fiquei 2 meses atrás. Eu também, Cida. É normal, viu? É normal. Água morna com limão e jejum. Dá a impressão que você faz. Dá a impressão que o que você faz não está resolvendo nada.
Aí, o que está acontecendo também, doutor? O que me aconselharam é tomar água com gás para tentar tirar a vontade da Coca-Cola, né? Me ajudou bastante, só que agora a água com gás está me fazendo mal, meu estômago. Aí, eu estou tentando fazer o seguinte, misturar metade água normal com metade água com gás, para tirar essa vontade. Então, assim, o que seria interessante poder tirar essa vontade? Porque, assim, no calor, não vou dizer que eu parei 100%. Assim, quando eu vou almoçar fora, alguma coisa assim, mas assim, do jeito que eu tomava, não tomo mais não. Mas, assim, o que eu substitui essa água com gás, doutora? Pelo amor de Deus. Água com limão em jejum, Então água morna. vamos lá. Água limão. Vamos lá. Sim. A vida trouxe uma situação muito comum do corpo humano, que quando a gente faz uma mudança na nossa alimentação, nos primeiros meses o corpo sente, né? O metabolismo da gente sente. Você está tirando todos os agressores, você está tirando o açúcar, a farinha de trigo, o óleo vegetal, o álcool, a gordura trans, sem contar os outros agressores que a coca tem, que são cancerígenos, né? Então, você está tirando os agressores, aí o corpo, ele vai responder aquilo lá, você começa a dar a ele comida de verdade, o metabolismo vai... Não. Só que desde a antiguidade, desde quando nós fomos criados, né, seres humanos, nós fomos criados para sermos adaptativos. Nos invernos rigorosos, nós não podemos sair muito da caverna para ir caçar, para ir pescar, não tem planta quando neva, né? Então, o corpo humano, ele também, ele tem um programa, ele é programado a gastar menos energia. Então, você tinha lá um aporte de calórico enorme, estava acumulando. Você tira os agressores, o teu corpo ele vai para um estágio melhor, de peso melhor. Aí ele começa, vai ficar sem comida, né? Ela tá comendo menos, aí ele se acostuma com o seu ritmo de dieta, com aquilo que você come todo dia, então o seu metabolismo cai, isso se chama platô. Se tiver algum nutricionista aqui ou vendo depois, entende muito melhor disso do que eu. Existem os platô, eles são verdadeiros, né? Então, veja só, por que eu não continuo emagrecendo? O Frei Rogério não continua emagrecendo? Porque a gente está comendo uma quantidade de calorias e de alimento por dia que mantém o nosso peso. Para que a gente abaixe agora o degrau, e eu tenho como meta, né? Eu estou refazendo a minha história agora com relação à alimentação. Eu vou ousar, o Senhor me chama aí para as águas mais profundas, porque eu estou ficando mais velha. Então eu quero descer mais 10. Então eu vou ter que mudar os meus estímulos. Eu vou ter que mudar. A água com gás, ela já venceu o tempo dela. Ela serviu para tirar a minha vontade do refrigerante. Agora, eu não posso mais ficar escravo daquilo. Eu não posso mais ficar dependente daquilo. Ai, como é que a gente faz com a vontade? Não tem o que fazer com a vontade. A vontade, ela mora aqui, ó. Se eu não comer, eu não vou morrer, né? Se eu não beber, eu não vou morrer. A vontade mora aqui. Então, o controle da vontade está muito mais ligado com a meditação que a Cláudia e o Rogério está trazendo. O controle das nossas ansiedades está mais ligado com isso. Com a nossa, em serenizar, em se habitar, para a gente controlar. A gente sempre vai ter vontade de alguma coisa. Sabia que a gente só troca de vício? A gente só troca. Eu troquei 1000 chocolates por 80%. Eu troquei a Coca, que eu também tinha compulsão por refrigerante, pela água com gás. A gente só troca de vício. Eu falei na quaresma que eu não ia comer, não sei o que foi. E eu não estou comendo pão nenhum. Não estou comendo nenhum tipo de pão. Mas eu estou comendo umas outras coisas que eu falo, para que eu estou comendo isso? Para que eu estou com essa compulsão? Porque compulsão e vontade só troca. Então, é você ir se observando e você ir mudando. Então, por exemplo, para sair do platô, uma estratégia, aumenta a janela do jejum. Caminha em jejum. Aumenta a janela do jejum, caminha em jejum, faz exercício aeróbico em jejum, bebe água, H2O. Bebe água. Às vezes, ele falou com limão. Tem gente que não tolera o limão, que tem o suco gástrico do estômago
é diferente, não tolera o limão, já é consumido de refluxo. Então precisa ver, o limão é uma boa para você? Para mim é uma boa. Então o limão traz Eu tenho saciedade. gastrite. Então, aí o limão talvez já agride, né? Uhum. Água, é fruta, é verdura, é legume e baixo carboidrato. O carboidrato só serve para trazer alegria. Acho que eu vou Porque ter que quando a fazer. gente Mas alegria, assim, eu estou mais na carne e na salada, doutora. Eu não assim, sei, os beliscãozinhos que. os Esse beliscãozinhos, beliscãozinho que. Esses beliscadinhos que mata, né? Fora beliscadinho, de hora. 150 calorias. Aí você, não é que você comeu muito, você comeu o tanto que o teu corpo gasta, 1.400, 1.500. Uhum. Comer 1.400, 1.500, você não emagrece. Que é o nosso metabolismo. Para emagrecer, ó, degrau de baixo. Degrau de baixo, né? Em termos de alimentação, nós estamos falando isso. E aí, por que que tem época que a gente consegue mais emagrecer? Porque a gente está se habitando mais, a gente está com menos problema, com menos correria, a gente está sendo mais ser humano. Aí a gente consegue emagrecer. Tem época que está nessa correria, nessa loucura que eu tô, você não consegue emagrecer. Ah, eu continuo Uhum. treinando. Não é porque eu não posto lá no Instagram que eu não tenho. Acabei de comer 2 ovos antes de vir para cá, tô bebendo água, tá tudo igual, né? São os tijolos que já fazem parte da minha vida e da minha saúde. Eu contemplo da minha saúde bem. Mas e emagrecimento? Emagrecimento é outra coisa. Uhum. Isso tem que ser mais 10 quilos ainda que eu preciso emagrecer. Eu vou descer, vocês vão ver, vocês vão acompanhar. Tem que emagrecer e permanecer lá, magro. Esse é o desafio. Não, importante é isso, né? Porque Desafio que voltar, só depois que você estilo volta de. na sua meta, não dá para você voltar, não. Mas voltar é muito fácil. Se a gente não transformou a dieta em estilo de vida, vai É, voltar. volta. Esqueça. Não Efeito se iluda, sanfona, não né? se engana. Então, o mais importante é transformar a sua dieta em estilo de vida. Aquilo que é possível, aquilo que você se habituou e virou confortável você fazer. E aí você faz novos desafios, mas voltar, engordar, é sinal de que não houve um condicionamento da mente para um novo estilo. Também Né? tem que trabalhar com a mente, né, Frei? Que não adianta nada Dois anos atrás, você educar só a boca, mas a mente continua do mesmo jeito, né? Não adianta, né? há 3 anos atrás, eu tinha 3 quilos a menos. Eu andava de bicicleta 2, 3 vezes, fazia pedal. Então, o que eu comia hoje, eu como. As furadas são mais ou menos parecidas, né? Mas eu tinha uma coisa que hoje eu já não consigo fazer. Então, eu preciso readequar o que eu como. Entende? Então, é assim. Agora, Uhum. nunca mais vou voltar para aquele peso que eu já existe, nunca mais. Então, se manter também é uma jornada. Então, se você perdeu os seus 6 quilos, o que foi, se você se manteve, você reconstruiu um hábito. Porque assim, Sim, eu estou mantendo. Eu fico oscilando. Eu emagreço 1 quilo, depois eu volto. Eu estou assim, mas não voltei meu peso, não. Nem quero, pelo amor de Deus. não. Só Então, você vestiu a olha, calça jeans e olha assim, que ela está te servindo, tá bonitinho. É bom demais. é isso aí. Não vai É. voltar. Vamos lá. Hum. Cris, levantou a mão. Oi, boa noite. Oi, Frei. Olá, Cris. Tudo bem? Então, eu queria, ouvindo tudo isso daí, vou abrir um pouquinho minha câmera aqui. Não sei se está funcionando. Ouvindo a Cláudia falar, e vem muito no meu coração, quando ela fala da meditação e também um pouquinho desses momentos da gente ir, voltar, ir e voltar. O que tem acontecido comigo, esse ir e voltar, eu comecei a me respeitar e me perdoar também. Porque às vezes a gente pensa assim, a gente começa, aí fala, não, para, aí fala, nossa, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E quando a gente começa e vai para a meditação, vai orar, vai se conhecer um pouquinho o nosso interior, porque a gente fica querendo fazer as dietas, quer fazer tudo ao mesmo tempo, tudo, e aí quando a gente desacelera, vem,
senta, começa, aprende a meditar. Eu também, graças a Deus, tenho feito muito isso. Graças a Deus, eu tenho uma oportunidade que eu consigo ir na missa todos os dias, praticamente. Então, eu consigo um tempinho. Então, eu tiro esse tempo, antes um pouquinho da missa ali, e faço um pouquinho de meditação. Ainda não faço do jeito, mas eu paro ali e respiro. E eu era muito preocupada, Frei, porque eu pensava assim, nossa, a hora que eu vou meditar, vem tanta coisa na minha cabeça, né? E aí, quando o senhor fala aí de que vem mesmo as coisas, até me aliviou um pouco. Mas é isso, então, assim, esse processo nosso é muito lento, né? Então, a gente tem que conhecer mesmo, se perdoar. Até uma boa confissão, acho que ajuda bastante, né? Eu não sei se para mim, isso tem feito, meu caminhar tem sido assim. E aí, depois a gente começa a olhar para o alimento diferente, né? Eu falo que eu sempre escuto a Sabrina direto. Eu sempre estou escutando ela falar alguma coisa assim. Então, assim, esses momentos aqui nos ajuda, né? Então, a gente também não adianta ir às pressas querendo que tudo se resolva. Volta lá, lê o livro de novo. Eu acho que é esse processo que está acontecendo comigo. E eu aprendi que eu não vou com a velocidade, vou conseguir tudo de uma vez, né? De uma vez só. Então, isso tem me ajudado bastante. As falas do Frei assim, extraordinário. Eu estou acompanhando ele em tudo, então eu falo assim, que tem, até esse dia eu mandei uma mensagem para ele que teve um outro momento nosso que me tirou o sono, mas por quê? São coisas que vai mexendo com a gente, mas que a gente vai trabalhando, né? E é isso, é esse processo, não é fácil, mas é esse caminhar, é a gente não desistir, sempre entregar para Deus e os momentos nossos também. É o que eu falei, a confissão também ajuda bastante, né? Quando a gente se perdoa, a gente se entrega realmente a Deus. Está sendo maravilhoso. Essa coisa de se perdoar que a Cris coloca é importante, porque nessa nossa caminhada de descontinuidade, de daqui a pouco dar uma queda, você sentir raiva de si pode não ser bom, mas se perdoar, se acolher e retomar, realmente faz parte da pedagogia, viu? Perdão, boa colocação. Acho que nós estamos fazendo uma aula bem, sem perder nenhum das coisas importantes desse processo. Eu acho que esse caminhar, né, Frei, a gente vai... isso aqui é importante porque a gente vai aprendendo, né? Não é só falar assim, eu vou emagrecer do nada, assim, então é esse processo mesmo, é uma estrutura que a gente vai criando, né? E isso é essencial para a nossa vida, né? E aí, com isso, a gente consegue passar para as pessoas que estão próximas da gente também, né? Essa tranquilidade, às vezes não deixar as coisas passar assim muito rápido, né? A gente vem com a calmaria e consegue colocar as coisas no lugar. Bem, acho que escutamos bastante, fico feliz. Além de emagrecer, ser bem para a saúde, é um testemunho também de amor a si, de amor à sua vida. Eu vejo que os padres e freiras descambaram muito na parte da alimentação. Para mim é um contra-testemunho, eu não digo isso de forma aberta, eu falo isso em vídeo, mas para mim, um padre muito obeso, uma freira muito obesa, para mim é contra-testemunho. Depõe contra a sua espiritualidade. Estou dizendo aqui, não disse ainda em lugar nenhum, mas posso vir a dizer a qualquer momento, depõe contra seu compromisso com a espiritualidade. Quando eu vejo certos pratos de freira, de padre, aquilo me dá uma angústia por dentro, uma coisa assim, está errado. Está errado. Isso vale para padre, vale para freira e vale para nós também. Um cristão bem consciente, um cristão que busca uma vida sóbria em Deus, e a quaresma é a indicação para isso, é contra testemunho, depõe contra a nossa fidelidade ao Cristo.
Eu falei que separei aqui alguma passagem. São Paulo mesmo diz, em Filipenses 3,19, o fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só pensam nas coisas terrenas. Gula é fincar o nariz nas coisas terrenas. O Deus deles é o ventre. Meu Deus. Substituir Deus muito poderoso, Senhor do céu e da terra, pelo ventre, colocar o ventre no lugar de Deus. Gula é colocar o ventre, a barriga, no lugar de Deus. É brabo isso, mas é a verdade. São Paulo denuncia aqueles que vivem guiados pelos desejos da carne, colocando o ventre como ídolo. A gula aqui é apresentada como um sinal de desordem interior e afastamento de Deus. Gula como desordem interior. Como é que eu posso ser um padre que viva a gula, uma freira, ou um cristão? A gula é sinal visível de desordem interior. Por que que a meditação é o caminho da organização espiritual por dentro para você viver uma vida externa talmente equilibrada? Então, quando eu fui entendendo isso, eu passei a... Claro que depois dos 40, a gente sofre mais, mas eu estou indo. Junto com vocês, eu estou indo. Eu quero que vocês deem esse testemunho fora, né? Provérbios 23, 20 e 21. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, que o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Comilança e bebelança traz preguiça, lentidão, não traz prosperidade. Eu estou muito ligado hoje à vida do emagrecimento, à prosperidade também financeira, tá? Estou começando a fazer esse link. Começo a observar isso e tem sentido. Tem sentido. Gente, é isso. Quero agradecer a todos que caminharam conosco nesses 6 encontros, nessa quaresma. Obrigado, Sabrina, pelo desafio. Para vocês, sei que também é puxado. Filhos, chegar... Você estava já 15 para as 9, estou chegando em casa ainda, comer 2 ovos e entrar na live. Então, isso, gente, não é brincadeira. Também vim de um dia, assim, cheio, desde cedo até agora, adoração, celebrando missa, visitando casa, mas vale a pena estar aqui, tá? Vale a pena. Deus abençoe vocês, e a gente continua no grupo lá, a gente continua no grupo, trocando informações e nos ajudando mutuamente, tá bem? Obrigado, Sabrina. Boa noite, muito obrigado, Padre, sua bênção. E, se por gentileza, coloque as citações bíblicas para nós, para a gente... Eu quero refletir mais sobre tudo isso. Colocar o quê? Obrigada. Eu acho que a Alice abriu o microfone. As citações bíblicas no grupo para nós. No grupo, coloco. Tá. Eu acho que também é uma bússola para nós, tá? Coloco. Tá. Muito obrigada pela presença de vocês que ficaram ao vivo e de tantos outros que estão online. A gente vê a participação, eu olho no YouTube depois, eu vejo que as visualizações vão até o fim, então eu sei que tem gente por trás aqui, acompanhando, bebendo um pouco dessa água que a gente vem para nós também, para que a gente também se sirva. Deus abençoe a nossa Semana Santa, que seja santa, que nos aproxime do nosso Cristo, que em breve nós possamos estar juntos novamente, eu, Frei Rogério e vocês, falando mais um pouco do Emagreça Rezando, e guardaremos com carinho, compartilhando a vida, construindo mais junto com vocês. Mais uma vez, obrigada por tudo. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado, Janira. Obrigado a todos. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio. Está no meio de nós. E sobre vós, sobre a vida, sobre a saúde, sobre a dieta de vocês, a nossa. A bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Sua bênção, Padre. Boa